Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, fazer um baita simulado de direitos humanos para a Polícia Civil do DF. Primeiro, me apresentando, meu nome é Rafael Santiago, sou professor aqui de várias disciplinas do CDF Concurso, entre elas Direitos Humanos. Então, a gente vai conversar bastante aí, ao longo da sua trajetória até a aprovação, sobre direitos humanos, dou aula de outras disciplinas, direito do trabalho. Sou inclusive doutor em Direito, com pesquisa em Direito do Trabalho, Direito das Pessoas com Deficiência, enfim. A gente ainda vai se encontrar muito, se Deus quiser, até a sua aprovação. Antes de a gente começar o nosso simulado, se inscreva no nosso canal do CDF Concursos, ative o sininho aí para você receber as notificações, curta o nosso vídeo e vamos juntos caminhar até a sua aprovação. Hoje, como dito, na sua tela, vamos fazer um simulado de direitos humanos para PCDF. Vamos resolver 10 questões para treinar, testar os seus conhecimentos, consolidar os seus conhecimentos de direitos humanos. Polícia Civil do DF. Primeira questão, defensor público do DF também. Os direitos humanos visam garantir que todas as pessoas sejam sujeitos de direitos em qualquer lugar onde estiverem, o que, todavia, não significa a existência de uma cidadania global no mundo contemporâneo. E aí, verdadeiro ou falso? Os direitos humanos protegem todo mundo? Bem, pode vir para mim. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos inerentes à proteção da pessoa humana. Direitos de proteção, de preservação, garantias à pessoa humana, direitos de proteção à pessoa. Tá? Aqui a gente fala em dignidade humana. Proteção do indivíduo, proteção do sujeito. Várias formas de proteção. E os direitos humanos têm uma característica marcante. A característica da universalidade. Os direitos humanos são universais. Todas as pessoas são titulares de direitos humanos. Tá? Todo mundo é titular de direitos humanos. Todas as pessoas são titulares de direitos humanos, independentemente do local onde elas se encontrem. Mas é claro, cada país tem as suas particularidades, cada estado regional tem a sua cultura, tem as suas especificidades. Não dá para a gente reconhecer uma cidadania global porque não há essa homogeneidade de direitos consagrados em todos os países, tá? Direitos absolutamente consagrados em todos os países. Não. Então, na tela, a questão, ao afirmar que os direitos humanos visam garantir a pessoa, perfeito. Visam proteger a pessoa, perfeito. Perfeito. Em qualquer lugar onde elas estejam. Beleza, o que todavia não significa a existência de uma cidadania global, a questão é verdadeira. A questão é verdadeira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive, lá no artigo 6º, traz mais ou menos uma noção parecida com essa afirmativa aqui de prova. Ó. Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o principal documento internacional de proteção da pessoa humana, tá? Do Sistema Global de Proteção da Pessoa Humana. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Beleza. Beleza. É a característica da universalidade dos direitos humanos. Tranquilo? Essa universalidade confere proteção a todas as pessoas indistintamente, tá? Pouco importa o lugar onde elas se encontrem, pode vir para mim. Até um assassino tem direito a direitos humanos, é titular de direitos humanos. Tá? É a característica da universalidade. O que não significa que todo mundo tenha tudo, uma cidadania global. Não, claro, cada país tem a sua particularidade. Então a afirmativa é verdadeira. Beleza? Na tela, questão 2. Policial Rodoviário Federal, 2019. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Verdadeiro ou falso? Pode vir para mim. Essa questão trata de outra característica dos direitos humanos. O aspecto histórico dos direitos humanos. Os direitos humanos são fruto de uma evolução histórica. Você estudando as gerações de direitos humanos, primeira geração, segunda geração, terceira geração, propriedade, igualdade formal, igualdade material, fraternidade. Você estudando a evolução histórica dos direitos humanos, você percebe que os direitos humanos têm natureza histórica. Eles não surgem em um único momento, são fruto da evolução histórica, fruto da evolução da sociedade.
Então, ao longo da evolução, foi se verificando a necessidade de proteger, de preservar direitos humanos. Então, a questão na tela, ao afirmar que todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico, a questão é falsa. Os direitos humanos são fruto da evolução histórica, a característica da historicidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são fruto da evolução gradual, que torna a alternativa falsa. Não é afirmação em um único momento dos direitos humanos. Terceira questão, juiz substituto, TJ do Paraná. Considerando-se o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em gerações, exatamente isso que eu falei, a evolução dos direitos humanos, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado pela doutrina direito de primeira, segunda, terceira ou quarta geração. Tá? Pode vir para mim. Essa questão cobre as gerações ou dimensões de direitos humanos. Tá? Alguns autores preferem denominar de dimensão e não de geração, outros já tratam como geração. Tá? Aí depende do gosto do autor. Para alguns, o termo dimensão seria o mais adequado. Enfim, isso aí é uma controvérsia doutrinária. Se cair na prova dimensão, isso não vai gerar, não vai tornar falsa a questão. Tranquilo? As dimensões ou gerações dos direitos humanos demonstram esse caráter evolutivo, a afirmação histórica dos direitos humanos. Os direitos humanos de primeira geração, as liberdades negativas, igualdade formal. Os direitos humanos de segunda geração, os direitos positivos. Os direitos humanos de terceira geração. Há ainda alguns autores que defendem os direitos humanos de quarta, quinta geração. A questão na tela está cobrando a qualificação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito de qual geração? É um direito de terceira geração. Então, gabarito C. Então, a questão 3, gabarito C. Eu trouxe para vocês um quadrinho, tá? Resumindo as gerações de direitos humanos. Tá? As gerações de direitos humanos. Primeira geração, característica principal, liberdade, noção de liberdade, os direitos civis e políticos, os direitos de natureza negativa. Segunda geração, igualdade material, a necessidade de prestações positivas para concretizar direitos, são os direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Terceira geração, uma pertinência maior com fraternidade, uma noção coletiva, solidariedade, e aí os direitos do consumidor, progresso, meio ambiente e desenvolvimento. Por isso, a alternativa C, que afirmava a característica de terceira geração, a qualidade de terceira geração, meio ambiente, é a alternativa verdadeira. Quarta questão. A quarta questão trata de responsabilidade internacional do Estado, em caso de violação de direitos humanos. Pode vir para mim. Os direitos humanos, eles são reconhecidos no plano internacional. Tá? Então, no plano internacional, há documentos, há tratados, convenções internacionais que determinam a proteção da pessoa humana, que reconhecem os direitos humanos. O Estado, inclusive, pode aderir a esses documentos. Quando o Estado incorpora um desses documentos a seu ordenamento jurídico nacional, ele assume perante a comunidade internacional a responsabilidade de fazer cumprir esse documento, de exigir o cumprimento do documento no âmbito internacional. Quando o Estado assume perante a comunidade internacional a obrigação de cumprir o tratado e há uma violação a um direito previsto num tratado, a um direito reconhecido na comunidade internacional, o Estado pode ser responsabilizado. É sob essa perspectiva que a gente analisa a responsabilidade internacional do Estado. Responsabilidade do Estado perante a comunidade internacional em caso de violação a direitos humanos. E a questão na sua tela está afirmando o seguinte: apenas por ato de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos. Só por atos dos seus agentes, não há uma responsabilidade do Estado em caso de particular. Um particular comete uma violação de direitos humanos em face de outra pessoa. O Estado não vai responder, nesse caso, se ele ficar omisso, inerte. Falso, falso. A responsabilidade internacional do Estado em caso de violação a direitos humanos pode ser direta, também denominada de principal, ou indireta, subsidiária. Pode ser uma responsabilidade indireta, então vem para mim. Quer dizer,
o Estado pode ser responsabilizado no plano internacional por uma violação a direitos humanos quando a violação é cometida por seu próprio agente ou por ato de indivíduo que não é seu agente, inclusive de particulares. Então, a responsabilidade internacional do Estado não se restringe a violações a direitos humanos cometidas por seus agentes. Também violações que não são cometidas pelos seus agentes podem sim ensejar a responsabilidade internacional do Estado, que torna a alternativa falsa. Beleza? Vamos voltar. Questão 5. Embora as notícias falsas que circulam na internet, fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é direito humano absoluto, portanto imune a qualquer forma de regulação. Essa questão, 2019, defensor público. E aí, verdadeira ou falsa? Uma das características dos direitos humanos é a relatividade. Os direitos humanos não são absolutos, a alternativa é falsa por isso. Os direitos humanos não são absolutos, pode vir para mim, nem a vida é um direito humano absoluto no Brasil. É possível a pena de morte em caso de guerra declarada, está no artigo 5º da Constituição da República. Então, o erro da questão é afirmar que os direitos humanos são absolutos. Os direitos humanos não são absolutos, são marcados pela característica da relatividade. Podem ser limitados, podem ser objeto de restrição. Então, na tela, questão 5, ao afirmar que o direito humano é absoluto, é uma questão falsa. Questão 6. A questão 6 trata de direitos humanos previstos na Constituição da República. Pode vir para mim. Se você abrir o artigo 5º da Constituição da República, você lê os direitos e garantias fundamentais. Sabe qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Para a doutrina, para os autores. Os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana reconhecidos no plano internacional, por documentos internacionais. A partir do momento que esse direito é positivado no plano interno, é reconhecido em um documento interno, ele vira um direito fundamental. Então, os direitos fundamentais são direitos humanos reconhecidos na lei interna, na lei maior interna, na nossa Constituição da República, no caso do Brasil. Essa é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos, direitos consagrados no plano internacional, que são inerentes à pessoa humana, e direitos fundamentais são direitos humanos positivados, reconhecidos formalmente no ordenamento jurídico nacional. Na sua tela, a questão 6 trata de um direito fundamental. Questão 6. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. A questão, no caso, é falsa, porque destoa da literalidade do artigo 5º, 25 da Constituição da República. Direito fundamental. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, é assegurada, sim, a indenização se houver dano, que torna a alternativa falsa. Beleza? Você vê também o artigo 5º em direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais. Algumas questões, algumas provas de direitos humanos também cobram este tópico. Questão 7. Perito criminal, Polícia Federal. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. E aí, verdadeiro ou falso? Você que está afiado em direito constitucional sabe que é falso, né? A questão, novamente, destoa da literalidade do artigo 5º da Constituição. Ó, está na sua tela, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas a seus sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, é sim possível estender as obrigações aos sucessores até o limite do patrimônio transferido, que torna a alternativa falsa. A alternativa afirmava que não era possível estender aos sucessores, é sim, até o limite do patrimônio transferido. Questão 8. DPEM, especialista, 2015. Entre as diretrizes contidas no PNDH 3, Programa Nacional de Direitos Humanos 3,
estão a democratização e a modernização do sistema de segurança pública, o que requer transparência e efetiva participação da sociedade na abordagem do tema. Bem, essa questão cobra o PNDH3. PNDH3. O PNDH3, tá? O PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, foi instituído pelo Decreto 7.037 de 2009. Tá? Decreto 7.037 de 2009. E o PNDH3 é composto de eixos orientadores, diretrizes, objetivos estratégicos, ações programáticas. É um documento, pode vir para mim, que enuncia diretrizes para a concretização de direitos humanos no país. Tá? Enuncia diretrizes para a concretização de direitos humanos. Guia ações no sentido de concretizar direitos humanos, PNDH3. Estamos fazendo simulado da Polícia Civil, a Polícia Civil do DF. Tome especial cuidado com o eixo orientador 4. O eixo orientador 4 trata de segurança pública, trata de aspectos criminais, penitenciários, justiça, acesso à justiça. Então, se você for fazer prova de área policial, tome especial cuidado com o eixo orientador 4. Na sua tela, essa questão de 2015, essa questão DPEM 2015, é uma questão verdadeira. É verdadeira. Ela cobra, como eu disse, o Decreto 7.037 de 2009. Decreto 7.037 de 2009, ó. Eixo orientador 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. No nosso material escrito, a gente traz vários esquemas dos eixos do eixo orientador 4, as diretrizes, ações programáticas, objetivos estratégicos. Então, lá no material escrito está tudo detalhado para vocês, tá? Nos nossos cursos, nos nossos materiais escritos. E a questão cobra o eixo orientador 4, ó, uma questão também para a área policial, né, DPEM. E aí, ó, entre as diretrizes estão a democratização e a modernização do sistema de segurança pública. Diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. O que requer transparência e efetiva participação da sociedade na abordagem do tema. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. A questão é verdadeira, tá? Quando você for para fazer prova de área policial, tome cuidado com o eixo orientador 4. Questão 9. Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo e hierárquico constitucional ou legal. Questão de Polícia Rodoviária Federal, tá? Policial Rodoviário Federal 2015. Pode vir para mim. Essa questão cobra a emenda, o artigo 5º parágrafo 3º da Constituição da República, inserido pela emenda constitucional 45. Tá? A hierarquia dos tratados internacionais. Pela posição do Supremo, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, os documentos internacionais que versem sobre direitos humanos, eles podem adquirir dois status. Ou eles vão ter status constitucional, de emenda constitucional, se eles forem aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, votação em 2 turnos nas 2 casas em 3/5, tá? Por 3/5. Ou os tratados internacionais adquirem status supralegal, abaixo da Constituição, não há emenda constitucional, mas acima da lei, dada a relevância da matéria, dada a importância da proteção dos direitos humanos. A questão, na sua tela, estabelece que os tratados internacionais podem ser incorporados com status constitucional, com status constitucional pode, com status de emenda constitucional pode, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou legal. Ou legal. Então a questão é falsa ao afirmar o status legal, porque o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que não é aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, adquire status supralegal. Status supralegal, tá? O artigo 5º, parágrafo 3º trouxe para vocês, ó, estabelece que o Tratado e Convenção Internacional sobre Direitos Humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Então, se a incorporação do tratado ocorrer na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, emenda constitucional. Emenda constitucional, sem dúvida. Por outro lado, se a incorporação não se der na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, aí esse tratado adquire status supralegal. É o entendimento do Supremo, tá?
entendimento do Supremo nesse recurso extraordinário que está na sua tela. Então, para o Supremo, Tratado Internacional de Direitos Humanos ou tem hierarquia constitucional, equivale à emenda constitucional, ou tem status supralegal, abaixo da Constituição da República ou acima da lei. O que torna a alternativa falsa, né? No ponto que afirma o status legal dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Última questãozinha. Policial Rodoviário Federal 2019, a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Perfeito, né? A gente acabou de ver. É o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, ó. 3/5 cada casa. Aí vai ter status constitucional. Fechamos então a nossa conversa. Você consolidou noções de direitos humanos, né? Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos. Conheça o canal do CDF Concurso. Navegue pelo nosso site do CDF Concurso. Tem vários cursos, materiais gratuitos, sempre no intuito de auxiliar a sua aprovação, tá bom? Fique com Deus, bons estudos e até a nossa próxima conversa.